Olá, viajante do canal Partiu Por Aí. Esse é mais um episódio da série Gardilu. Hoje é o episódio 5, a gente vai escutar um pouco das histórias de uma cidadezinha costeira da Inglaterra chamada Whitby e a ligação dela com James Cook e algumas histórias curiosas dos hábitos alimentares da turma ali da Polinésia, por aquela região. A gente já conversa sobre isso já. Fica aí, não vai embora não. Oi, viajante do canal Partiu Por Aí? Vamos conversar um pouquinho sobre Whitby. Whitby é uma cidade pequena, uma vila costeira no nordeste, melhor dizendo, no nordeste da Inglaterra. Whitby guarda relação com pelo menos duas situações muito curiosas. A primeira delas, que foi a que me fez visitar essa cidade, essa vilazinha, vocês já devem ter escutado, ou lido, assistido filmes a respeito do Drácula. Hoje em dia você tem de tudo, vampiro que brilha no escuro, vampiros caçadores de vampiros. Teve até um filme de um presidente vampiro, o caçador de vampiros, sei lá. A verdade é que a primeira personagem desse tipo foi o Drácula, escrito por Bram Stoker. Bram Stoker é um irlandês que na virada do século escreveu muitos livros e contos voltados para o horror, mas o Drácula é o trabalho mais conhecido dele. E o que tem a ver Bram Stoker, Drácula e Whitby? É que o Bram Stoker, enquanto ele estava escrevendo o livro do Drácula, ele foi fazer visitas, ele gostava de viajar, ele saiu lá da Irlanda e passeando pela costa da Inglaterra, ele chegou em Whitby e ele subiu. Whitby é uma cidade costeira, mas ela tem uma colina, você tem uns degraus para subir até lá e lá em cima você encontra as ruínas da abadia de Whitby. É uma abadia medieval. Só tem ruínas, não tem teto e tal. Mas ele gostou tanto do lugar que ele se inspirou ali para fazer algumas coisas na história envolvendo a sua personagem, o Drácula. Essa é uma das ligações. A outra ligação de Whitby está ali muito pertinho, exatamente ali no porto. Você já deve ter escutado falar do capitão James Cook. Ele é um ilustre inglês, navegador destemido, muito experiente e que foi o responsável por diversas navegações de pesquisa e cartografia. Navegou muito na região da Polinésia, ali para baixo na região da Austrália, foi inclusive o primeiro europeu a navegar para a Nova Zelândia. James Cook, ele foi o cara que descobriu o Havaí, foi o cara que descobriu a Ilha de Páscoa, já mais pro lado de cá, Enfim, James Cook, ele é um ícone da marinha inglesa. E esse cara, quando ele tinha mais ou menos uns 18 anos, ele largou a cidade dele que ele nasceu, ali perto, e foi para Whitby, onde ele se colocou como um aprendiz de marinheiro. Ou seja, a carreira dele de sucesso começou ali, em Whitby. E o navio, um dos navios mais famosos que ele usou para as suas pesquisas e navegações foi o HMS Endeavour. Esse navio, ele não era originalmente, parece um navio de carga, carvão, tinha alguma coisa a ver com isso. Esse navio foi transformado para que pudesse servi-lo e fazer as pesquisas que ele necessitava. Foi tudo feito em Whitby. Inclusive, pessoal, perto da marina de Whitby, se você andar ali naquela meiuca ali da marina, você vai topar com um navio ancorado lá, que é uma espécie de museu, restaurante, tem algumas coisinhas ali turísticas, e aquele navio, ele é uma cópia do Endeavour original, tá bom?
Agora, o que tem de curioso na história do Captain Cook? Ele me parece que era um predestinado. Por quê? A tripulação dele, apesar dele ser um cara pacífico, aparentemente pacífico, a tripulação dele era muito boa para fazer inimigos. E consta que quando eles estavam na região da Nova Zelândia, em um determinado momento, os amigos, os tripulantes, os marinheiros deram falta de 4 deles. Os caras sumiram e eles foram procurar pelos amigos, chegaram furtivamente numa aldeia maori e viram que estava rolando um banquete. No banquete, o pessoal comendo e se fartando, já tinham alguns ossos pelo chão e tal, e eles perceberam que dentro de uma cesta estava a cabeça dos 4 marinheiros, 3, 4 marinheiros que tinham sumido. Eles ficaram horrorizados com aquilo, muito indignados, voltaram para o navio e disseram: capitão, a gente precisa fazer alguma coisa, a gente tem que se vingar desses caras que fizeram isso com os nossos colegas e com os tripulantes. E o Capitão Cook falou: não vamos fazer nada, isso pode dar muito problema, segura a onda aí. Não vamos fazer nada, segura a onda aí, pessoal, peraí, nada disso, calma. O pessoal não gostou nada disso, não ficaram nada satisfeitos. E ainda que ele dissesse que não queria que eles fizessem alguma represália, aquela meia dúzia ali, sabe que tem sempre uma turma que não consegue seguir as ordens com muita dedicação, com muito empenho, eles falaram: vamos mostrar para esse capitão como é que se lida com um canibal. Foram lá e raptaram um cachorro maori. E o cachorro, ele era o capitão, principalmente, ele gostava muito de cachorro. Eles levaram o cachorro a bordo, mataram e comeram o cachorro. O capitão não gostou muito disso, ficou meio horrorizado com a atitude do pessoal, mas aquilo criou uma situação um pouco ruim com a tripulação. Obviamente que coisas se seguiram e aquilo foi mais ou menos esquecido, mas ainda havia um certo rancor da tripulação para com o seu comandante. E acontece que depois disso, eles acabaram numa outra expedição, chegando para um outro lado, passeando pela região ali, subindo, né, da Ilha de Páscoa. Eles chegaram no Havaí. Tiveram uma confusão lá no Havaí. Havia uma suspeita de que o pessoal local, os nativos, tivessem roubado um bote. Ele ficou injuriado, tentou segurar o rei à força lá, e aí acabaram matando o James Cook. Parece que a tripulação não fez muita força para aquilo. Havia talvez algum ressentimento. Mas, pessoal, o caso mais curioso disso, e que eu até falei no início da predestinação, o que aconteceu? Não se sabe até hoje se aquilo foi um ato de canibalismo ou se foi um ritual de homenagem. Mas os nativos não quiseram entregar o corpo. Eles cortaram e cozinharam o Capitão Cook. Depois arrancaram as peles, limparam os ossos. Parece que alguns ossos eles deram à tripulação para que a tripulação realizasse um enterro. E há quem diga que isso fazia parte de um respeitoso funeral dos nativos do Havaí e que ele teria sido cozido por causa disso. Há quem diga que eles eram canibais e que a tripulação não fez muita coisa por causa dos amigos que também não foram vingados lá atrás. Pois é, pessoal, esse é mais um episódio de Gare-de-Loup, é mais uma curiosidade histórica. Espero que você tenha gostado. Vamos trazer muitas outras. Fica com a gente. O canal Partiu Por Aí é um canal voltado para viagens, então a gente fala de viagens o tempo todo por aqui. Algumas vezes a gente vai lançar tutoriais, outras a gente vai falar de destinos
Esse programa aqui é o Gardilu, que junta história com viagem, fatos pitorescos e tal. Temos o nosso videocast, que a gente bate papo e fala sobre viagens que a gente fez e tudo mais. E com isso a gente está praticamente quase todo dia tentando trazer ideias novas, coisas novas, programas novos, tudo isso para te informar e aproveitar a experiência que a gente teve e conhecer esse mundão lindo aí afora. Tá bom, pessoal? Fica com a gente. Até o próximo vídeo. Tchau. Alô, viajante do canal, partiu por aí. Esse é o programa Gardilu. É um programa para a gente contar histórias e causos a respeito da história dos lugares onde a gente já teve, dos lugares por aí.